Oi, Clau Tanaka aqui com vocês. Hoje eu queria fazer um vídeo para falar de uma coisa que tem muito na internet, muito mesmo, mas acaba ainda tendo algumas confusões. E essas confusões, às vezes, prejudicam a gente de um modo geral. Por exemplo, se você morasse num país onde você fala português e todo mundo fala russo, daria certo? Daria, né? Você ia dar um jeito de se virar. Mas seria a melhor forma? Não, né? Então é sobre isso que a gente vai estar falando. Não sobre línguas estrangeiras, mas sobre as linguagens do amor. Gente, é muito importante a gente se autoconhecer. E dentro do autoconhecimento passa muito desse negócio de eu tenho que conhecer as minhas linguagens, quais são as linguagens predominantes para mim. Por quê? A linguagem predominante é a linguagem pelo qual eu me comunico com amor e eu sinto que eu estou dando amor. E muitas vezes eu sinto que eu não estou recebendo amor. Só que a pessoa está falando na linguagem dela. E você não sabe nem a sua, nem a dela. Vai ser uma confusão danada. Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo de hoje. A gente vai estar trocando umas ideias sobre o que são essas linguagens. Gary Chapman, que foi o autor do livro As Cinco Linguagens do Amor, que pouca gente leu, mas todo mundo comenta, e que tem muito sentido as linguagens que ele identificou. São 5 linguagens, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas para vocês entenderem e, a partir dessa nossa comunicação, identificarem quais são as suas. Quando eu faço um atendimento, né, normalmente eu aplico uma ferramenta para a gente descobrir realmente qual é a sua linguagem e tudo mais, é um pouco mais profundo. Mas de bater esse papo nesse vídeo, eu acredito muito fortemente que vocês vão conseguir identificar de vocês, beleza? Então vamos lá. Uma das linguagens é palavras de afirmação. O que são as palavras de afirmação? Sabe aquela pessoa que chega para você e fala: "Ai, eu te amo. Nossa, como você tá linda. Ai, você tá perfeita. Nossa, esse vestido te caiu super bem." São pessoas que elas falam, elas expressam verbalmente. E às vezes nem só verbalmente, tá? Sabe aquela pessoa que deixa o recado no espelho do banheiro? Um eu te amo, antes de trabalhar? Que deixa bilhetinhos, que manda coisinhas escritas e até manda muitas mensagens para você? São pessoas que têm a palavra de afirmação. E essas pessoas, elas recebem amor através dessas palavras. Como? Quando você faz aprovações verbais, escritas para ela. Vou dar um exemplo bem prático. Sabe aquela pessoa que quando você fala assim, nossa, você fez um trabalho espetacular, a pessoa infla. Essa pessoa tem a linguagem de palavras de afirmação. Aí ela serve, no caso, né, as linguagens do amor só servem para a gente falar sobre na parte relacional? Não. Serve também para a parte profissional. Se você tem um líder que tem essa linguagem predominante, as palavras de afirmação, muito facilmente ele vai falar para as pessoas, ele vai ter uma linguagem mais afetuosa. Ele vai fazer elogios públicos, demonstrações maiores. Por quê? Porque ele tem essa linguagem como predominante. E se você identifica essa linguagem tanto no outro quanto em você, você consegue se comunicar melhor com as pessoas. Não, você não tem que ficar o tempo inteiro pedindo para as pessoas ficarem utilizando a sua linguagem, mas você vai conseguir entender quando essa pessoa está comunicando amor para você. É nesse sentido que a gente está falando, entendeu? Não como cobrança, mas como real autoconhecimento de você usar isso a seu favor. Então, mais uma coisa. Vamos falar do tempo de qualidade, que é a outra linguagem. Tempo de qualidade é aquela pessoa que ela quer ficar perto de você. É aquela pessoa que um café no meio da tarde, ela se sente amada.
É aquela pessoa que só o fato de andar junto com você num parque uma tarde inteira se sente amada. É aquela pessoa que quando você está em casa quer assistir um filme junto com você. Aí você fala, ai, mas eu quero ficar lendo um livro. Não, não, mas eu queria que você ficasse aqui pertinho de mim. Só para estar perto. A linguagem dela é esse tempo de qualidade. Porque estar com você, estar próximo de você, é para ela o dizer eu te amo. Essas pessoas talvez elas não tenham nada nas palavras de afirmação. Então, automaticamente, elas vão falar pouco, se expressar pouco. Mas isso não quer dizer que ela não te ame. É aquela pessoa que só do fato dela dedicar um tempo contigo, ela está dizendo eu te amo. Vamos agora para o lado profissional da coisa. Tem chefes que eles precisam fazer reuniões e às vezes as reuniões são um pouco mais enfadonhas, são cansativas, são longas, porque talvez a linguagem dessa pessoa seja tempo de qualidade. E ela quer estar próximo da equipe dela. Ela quer mostrar que ela está presente com a equipe. E às vezes, a pessoa não sabendo disso, ela comunica mal essa linguagem. E você pode interpretar como uma pessoa assim, controladora, tá querendo me vigiar. Não, às vezes ela só quer estar próxima de você. Entender isso faz com que você veja o outro com outro olhar, sem essa coisa, sem esse ranço, porque você não tem essa linguagem. Então você fala, não, mas o cara nossa, por que ele fica sempre grudado na gente? Ele parece estar sempre vigiando a gente. E não é isso. Ele acredita que estando ao seu lado, ele está te apoiando. Dedicando tempo a você, ele está realmente dizendo o quanto ele te aprecia, o quanto ele gosta de você. Gente, aqui a casa tá funcionando normal enquanto eu tô gravando, tá? Então, normal. Então, esse chefe, ele vai estar muito comumente apoiando você dessa forma, estando mais perto, mais presente. Aí, vamos lá. Tem a outra linguagem que é a de presentes. Pessoas que estão sempre trazendo alguma coisa para te dar. E eu percebo isso de uma maneira muito engraçada, porque essa é a minha última linguagem. Eu não tenho nada da linguagem de presente como linguagem de amor. E o que que acontece? Eu, às vezes, passo batido. Às vezes, eu nem lembro que eu tenho que comprar algum presente para alguém, porque para mim isso não é importante. Meu gato passando. Então, para mim não é importante. Para mim, passaria batido. Se você não me der nunca um presente, vai ficar legal. Eu não tenho essa linguagem como uma forma de demonstração de amor. Mas tem pessoas que sim. E eu vou contar um caso muito interessante de uma esposa que estava muito mal, ela estava já desistindo do casamento, e de um marido que estava indo para terapia porque ele falava assim: gente, o meu casamento está desandando e eu faço de tudo por essa mulher. E investigando isso, a gente percebeu o seguinte: ela reclamava que ele trabalhava demais, que ele passava o tempo inteiro tentando comprar ela. Era o termo que ela usava. Por quê? Porque ele dava presentes caros para ela. Ele dava carro, ele dava joias, ele dava coisas caras para ela, achando que assim ele estava dizendo eu te amo para ela. E ele se dedicava muito ao trabalho justamente para poder dizer esse eu te amo para ela na linguagem dele. E ela entendia o seguinte: ele não me ama porque ele prefere ficar no trabalho do que comigo. E ele me compra com esses presentes. E ela tinha a linguagem do tempo de qualidade. Ele não, ele tinha o presente. Sabe aquele chefe que sempre chega no trabalho e deixa um bombom para vocês? Costuma trazer presentes no dia da secretária, no dia do vendedor, no dia de qualquer coisa? Esse chefe pode ter essa linguagem. E quando você nunca lembra dele, trazendo alguma coisa, presenteando ele com algo, ele não se sente apreciado. E quando a gente fala linguagens do amor, esqueça o amor no termo relacional mesmo, sabe? Entenda o amor fraterno, o amor como uma coisa maior.
E que as pessoas, às vezes, elas precisam disso para se sentirem apreciadas. Vamos usar o termo apreciado ao invés de amor, para que você possa utilizar as linguagens tanto no seu campo pessoal quanto no seu campo profissional. Que eu acho muito importante a gente aprender a usar as linguagens do amor também para a área relacional. Então vamos lá. Aí nós temos mais uma coisa incrível, que é a outra linguagem. Eu acho que é a quarta linguagem, né? Que é atos de serviços. Eu costumo falar que esse é um dos meus, tá? A gente tem as 5 linguagens, mas umas são mais predominantes que as outras. Duas são geralmente bem mais predominantes. As minhas duas são tempo de qualidade e atos de serviço. Atos de serviço são muito difíceis de agradar. Porque quem não tem, não entende aquilo como um eu te amo. E eu vou dar um exemplo que eu costumo falar que me traduz. Eu me sinto amada quando alguém fala assim: deixa que eu vou abastecer seu carro. Ah, eu vou lá calibrar o pneu. Não, eu levo o carro para lavar. Não, 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 pode deixar, eu tiro o lixo. É meio ridículo para quem não tem a linguagem, mas quem tem vai me entender. Eu me sinto profundamente amada quando alguém faz alguma coisa por mim. Ah, deixa que eu cozinho hoje para você. Você está cansada? Deixa que eu cozinho para você. E eu demonstro o meu amor dessa mesma forma, prestando serviço para as outras pessoas, fazendo algo por elas. E esse algo pode ser uma coisa muito simples. Estou falando, jogar o lixo é me dizer eu te amo. Então, tem muito a ver com a forma como eu sinto o amor. E eu sinto amor quando as pessoas fazem alguma coisa comigo. Parece que elas estão me poupando de fazer alguma coisa, chata ou não. Elas estão dedicando o tempo delas, para mim, um dos bens mais preciosos que o ser humano tem, que é o tempo. Ela está gastando esse tempo comigo. Como assim? Realmente ela me ama. E eu faço exatamente isso para as pessoas. Quando eu tô aqui estudando, aprendendo, compartilhando, é o meu ato de amor para vocês. É o meu ato de amor para a humanidade. É o meu ato de amor dizendo assim, gente, eu amo vocês. Amo de verdade. Por quê? Porque eu estou dedicando algo meu para vocês, eu estou prestando um serviço para vocês. E eu faço muito votos de que vocês consigam colocar esses ensinamentos que eu trago aqui, esse conhecimento todo, em prática para a vida de vocês. Eu conheço pessoas que depois de uma sessão, ou mesmo de uma live minha, ou até de conteúdos aqui, me mandam depois depoimentos maravilhosos dizendo o quanto eu ajudei elas em alguma coisa. Isso para mim, nossa, é amor. É exatamente amor. Agora vamos para o campo profissional desse atos de serviço. Seu chefe tem essa linguagem, atos de serviço. E ele está sobrecarregado de coisa e você olha e fala, ah, não é minha obrigação. Mas e quando uma pessoa chega para ele e fala assim, ó, eu tô com um tempinho livre, eu conseguia tirar isso aí de você, passa para mim, que aí eu descarrego isso da sua cabeça e você vai fazer as outras coisas que são mais importantes. Meu, ele vai se sentir muito apreciado, muito apreciado. E às vezes ele também vai lá e tenta às vezes tirar coisas de pessoas, e eu já fiz isso, tá? Quando eu liderava um grupo maior, eu tirava às vezes coisa dessas pessoas e elas se sentiam não prestigiada. E eu falava, meu Deus, eu tô poupando elas de um trabalho e elas não estão entendendo. Só que quando elas não têm essa linguagem, elas entendiam que eu estava comunicando para elas que elas não eram competentes o suficientes, que eu não confiava nelas. Ao aprender sobre isso, eu entendi que dependendo da forma como eu fizesse a retirada de serviço dessas pessoas, de trabalho delas, elas não sentiriam o meu afeto por elas. Elas não sentiriam esse carinho todo que eu estava tendo, exercendo naquele momento. Então, a importância dessa linguagem é você saber e saber como comunicar.
E você identificar qual é a linguagem do outro e a forma como chegar. Existe um outro conteúdo que eu posso trazer uma outra hora, não sei se seria interessante para vocês, de uma comunicação assertiva. Quando você tem uma comunicação assertiva, você consegue o que você quiser das pessoas. Mas depende muito da forma como você vai fazer. E tem que usar essa comunicação assertiva de uma maneira muito íntegra. Tem gente que usa essas coisas de uma maneira não tão legal. Então, assim, quando eu ensino isso para alguém, eu espero do fundo do meu coração que elas usem isso com integridade. Para elas conseguirem o que elas querem, mas elas também tenham a consciência de trazer isso como melhor para o outro. Agora vamos para a última linguagem. Essa linguagem ela é muito legal. E essa linguagem é uma das linguagens da minha filha, que é o toque físico. Toque físico são aquelas pessoas que, para quem não tem a linguagem, fala que grudenta, que pessoa grude. Ai, odeio gente que fica tocando em mim. Se eu não tenho essa linguagem, eu odeio que me toquem. Mas se eu tenho uma linguagem, eu só me sinto amada quando alguém me toca, aperta a minha mão. Essas pessoas, toques físicos, elas sofreram muito na pandemia, mas muito mesmo, porque elas não tiveram o afeto do toque. Pessoas que têm essa linguagem do amor e tiveram que ficar totalmente isoladas, eu imagino o nível de sofrimento que essas pessoas chegaram. Porque elas tinham necessidade do aconchego, do toque. E é engraçado isso. Teve um processo que eu fiz, era um processo espiritual e eu não podia tocar em ninguém. Por quê? Porque eu estava mantendo a minha energia limpa, intacta. Então eu não podia ficar me contaminando com a energia do outro. E eu também não contaminar o outro com a minha energia. Então era um processo que eu estava passando de limpeza mesmo, energética. E durante esse período, eu tinha que ficar um período lá, não lembro se era 7, 14 dias, sem tocar em ninguém. Evitar ao máximo. E eu não podia tocar na minha filha. E um dia ela chegou, ela estava muito nervosa, mas muito nervosa mesmo, e eu não estava entendendo. E aí ela desabafando, ela falou assim: eu nem posso tocar em você. E aí caiu a ficha. Caiu a ficha de eu entender que aquela era a grande linguagem dela, e realmente, quando eu olho, é uma linguagem que eu exerci com ela inconscientemente durante toda a nossa vida, de tocar, de beijar, de estar sempre acariciando ela. Por isso que eu acho que ela gosta tanto de gato, né? Porque gato precisa ser amassado o tempo inteiro. E aí ela exerce esse amor à vontade com as nossas gatas. Então é sobre isso essa linguagem. E às vezes você vai ter um chefe que tem essa necessidade de tapinha nas costas, aperto de mão. Quando ele vai firmar alguma coisa, ele aperta a mão da pessoa, aí ele dá um high five. Ele precisa do toque para realmente se sentir apreciado. E você, sabendo disso, usando isso com integridade, vai obter um resultado melhor. Então, a gente falou das 5 linguagens e a gente aprendeu que não é apenas para utilizar essas linguagens no mundo relacional, homem, mulher, relacionamentos. Você está usando essas linguagens do amor para a sua vida, porque a sua área profissional faz parte da sua vida. Lá você tem um campo relacional. São profissionais, sim, mas você tem um campo relacional. E você vai conseguir explicar, às vezes, para os seus parceiros, para as suas parceiras, quais são as suas linguagens para que o outro entenda. Você imagina a confusão de alguém que é toque físico, que tá sempre tocando em alguém e tá com uma parceira ou um parceiro que não tem essa linguagem como predominante. O outro olha e fala, mas por que fica tocando nas pessoas assim? E acha estranho. E nem sempre é. Não tô dizendo que não tem as pessoas que vão se aproveitar, que tenham pessoas que usam isso de uma maneira que não tem nada a ver com as linguagens. Mas você, através da observação,
sistêmica. Aprenda a observar. Utilize essa ferramenta de observar o outro, observar você, não olhar com julgamento, porque quando a gente julga, aí danou tudo. Então, observar sem julgar. É olhar a coisa como é. Eu tenho um gato aqui na minha frente. É como é. Só. Eu não vou julgar se ela é bonita, se ela é feia, se ela é folgada ou não é folgada. Eu vou observar que eu tenho um gato na minha frente e acabou. Eu vou observar que o outro tem essa necessidade de ouvir, de saber em palavras. Palavras de afirmação são as coisas positivas que eu digo sobre o outro. Pessoas que têm essa linguagem são maravilhosas da gente conseguir o máximo delas. Porque você chega para um cara desse como chefe, tá? Você chega para o seu liderado e fala assim: pô, você é o cara, você é comprometido, você é bom. Meu, você empodera aquela pessoa. Você traz mais dela, porque ela se sente grande, ela se sente poderosa. Você concorda que essa pessoa vai entregar muito mais do que quando você simplesmente destrói ela com palavras? Se é uma pessoa de atos de serviço, como você consegue empoderar uma pessoa dessa? Mostrando que você reconhece os serviços, as coisas que ela faz. Então é maravilhoso quando você aprende a usar essas ferramentas. Então, o vídeo de hoje era para compartilhar isso que eu aprendi com as 5 linguagens do amor, usando com integridade, usando com honestidade, usando com verdade, para que a gente tenha uma vida muito mais equilibrada. Esse meu canal é para falar sobre isso. Um autoconhecimento, trazer equilíbrio, a espiritualidade que tudo isso traz pra gente. Porque no final, gente, tudo se resume ao amor. Tudo aquilo que você fizer com amor em todos os seus atos. Estou muito feliz e espero que esse vídeo chegue até você e que faça sentido. Se tem pessoas que precisam aprender com isso, compartilhem. Se vocês não curtiram, é importante pra caramba curtir. Eu acho um saco ficar pedindo para curtir, mas é muito importante para o canal crescer, para o meu trabalho alcançar maiores proporções e se inscrever se você gosta do meu trabalho aqui e quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, tá bom? Gratidão por estar aqui comigo até agora.